E aí, pessoal, estamos aqui para o nosso Nascido ESC, para aquele nosso tira-tema, aquele nosso bate-papo sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos tirar uma dúvida sobre uma prática muito comum dos seguidores do Joseph Smith. Isso mesmo, aquele cara lá daquela igreja que teve o anjo, que tem o símbolo do anjo da corneta, deve tocar um jazz legal aquele anjo, né? E nós vamos conversar sobre uma doutrina deles, que é o quê? A doutrina do batismo dos mortos, onde parentes se batizam pelos seus entes queridos para salvá-los. Eles utilizam como base uma passagem que está em 1 Coríntios 15, versículo 29. Lembrando que os Mormons têm o livro de Mormon, que segundo eles é superior à Bíblia, pois a Bíblia foi corrompida. Eles entendem dessa maneira. Vocês perceberam que a maioria das seitas perigosas que desencaminham as pessoas tem a mesma conversa? Um maluco vai para algum lugar sozinho, aparece para ele ele deve comer uma feijoada e tem um pesadelo onde aparece um anjo para ele e fala que a Bíblia está corrompida, e aí cria-se todo um sistema de mentiras para afastar as pessoas. A gente teve um maluco lá que foi para a caverna, o pedófilo que foi para a caverna e conversou com o anjo. A gente tem o 171 lá nos Estados Unidos, que é dessa igreja aqui do anjo da corneta, que também foi e falou com o anjo. Esquecem que a Bíblia fala que é para a gente prestar atenção no conteúdo da mensagem que os anjos vão trazer para a gente. Que Satanás se disfarça de anjos de luz para nos enganar, e que se vierem trazer um evangelho diferente daquilo que está aqui, que seja anátema, que não é o evangelho de Cristo. Só por isso nós teríamos que rejeitar o ensinamento dessas pessoas. Mas, já que precisamos refutar ponto por ponto, vamos lá conversar sobre o que eles acreditam. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 29. Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Eles utilizam esse versículo, que é um versículo bem dúbio, entendeu? Eles citam essa passagem para fundamentar a doutrina do batismo dos mortos. Todos os seus adeptos têm por obrigação preparar uma genealogia dos parentes já falecidos para que a cerimônia seja realizada. Nesse capítulo, Paulo está ensinando a respeito da ressurreição dos mortos, desde o versículo 1. Ele vem falando aos irmãos no Senhor e usando os pronomes vós e nós, com exceção no versículo 29, em que aplica o pronome eles, sujeito oculto. Que farão eles, os que se batizam pelos mortos? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Disso se compreende que Paulo não falava dos cristãos a quem escrevia. Ou seja, ele não estava dizendo que nós batizamos pelos mortos. Não, ele estava falando o que fazem os que batizam pelos mortos, sujeito oculto. O que eles fazem se batizando pelos mortos. Vejam que essa heresia ela já existia desde a época dos apóstolos. Então não é uma heresia do anjo que o anjo veio trazer para o Smith, tá? Então, pelos mortos, disso se compreende que Paulo não falava dos cristãos a quem escrevia, mas de algum grupo religioso ou aos heréticos. Batismo pelos mortos não é mencionado em nenhum lugar na Bíblia. Se realmente fosse uma ordenança para a igreja, encontraríamos referências sobre o assunto em outras partes da Bíblia, o que não acontece. Além disso, o livro de Mormon há ensino de que só nesta vida alguém pode encontrar salvação, segundo a Nef 9:38, 26:11, Alma 5:28, Mosias 16:5, 11, 26, 25 e 27. Ou seja, na própria escritura herética deles, eles já contradizem aquilo que eles pregam. De modo bem claro, o texto de Alma 34, 31, 35 declara:
pois eis que essa vida é o tempo para que os homens se preparem para o encontro com Deus. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois desse dia de vida que nos é dado para nos prepararmos para a eternidade, eis que se não aproveitarmos nosso tempo, virá a noite tenebrosa, durante o qual nenhum labor poderá ser executado. Porque se protelardes o dia do vosso arrependimento para o dia da vossa morte, eis que vos tereis submetido ao espírito do diabo, que vos selará como coisa sua. Para nós, os cristãos, tal literatura não possui nenhum valor doutrinário, ou seja, livro de Mórmon, pérola de grande valor, os escritos da maluca do ovo lá, da White, nada disso para a gente tem valor. O que tem valor para a gente chama-se Bíblia Sagrada. Mas é estranho eles praticarem ações que até mesmo os livros deles condenam. Peguem, por exemplo, aqui no nosso canal do YouTube mesmo, quando nós fazemos lives falando sobre a tradução deturpada da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Preste bem atenção que sempre aparece um testemunha de Jeová ali. Só que esquecem que a Torre de Vigia proíbe que testemunhas de Jeová, por exemplo, use o advento de internet, participe de discussões. Olha que interessante. Ou seja, eles mesmos desobedecem. E nesse caso aqui nós vemos claramente os mormons desobedecendo os seus chamados escritos sagrados. Então, se eles não respeitam nem os seus escritos sagrados, eles vão respeitar a Bíblia. E a Bíblia que vale para a gente. Nenhum outro livro. Nós temos teólogos, sim, que nos ajudam a entender a Bíblia. Mas a opinião deles não tem o peso da verdade da Bíblia, como seitas colocam em seus escritos. Mas para os mormons, a literatura deles tem valor sim. Todavia, como poderemos constatar, há contradição entre o mormonismo e o livro de Mórmon, considerado o mais correto de todos os livros da Terra, quanto a esse batismo. De acordo com o ensinamento da Bíblia, devemos nos aproximar de Deus enquanto há tempo, porque depois da morte cessa a oportunidade. Isaías 55, 6 e 7, 2 Coríntios 6, 2. Bom, esse foi mais um Nascido ESC, espero que vocês tenham entendido a questão. Nem eles se entendem. E aí eles vêm falar pra gente que o livro deles está sobre a Bíblia, que a Bíblia é um livro corrompido. Eu fico com o livro que eles acham corrompido, eu fico com a palavra de Deus, única, suficiente, completa e suficiente, que é a Bíblia Sagrada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Nascido ESC. Não esquece de se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo, deixa teu comentário aqui, eu quero saber a tua opinião. Não se esquece que aqui embaixo tem o link para você acessar o nosso podcast, isso mesmo, podcast do Nascido, com mensagens de áudio para você escutar onde você quiser. A gente já está no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. A gente está batalhando aqui para entrar no Deezer. A gente está vendo também o Google Podcast. Aguarda aí que nós vamos tá em todos os serviços de podcast que você imaginar. E também não se esqueça do e-book. Isso mesmo, tem e-book grátis para você. Clica no link aqui embaixo, baixa o e-book grátis com indicações de leitura, um e-book especial, gratuito para você montar a tua biblioteca cristã, biblioteca que vai te ajudar a seguir os caminhos do Senhor. Como eu disse aqui, a opinião dos teólogos é muito importante, mas a verdade, não se esqueça que a Bíblia é sagrada. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.